pouca coisa teórica, mas é bom a gente sempre gravar. Então, pessoal, dando andamento na nossa disciplina de desenvolvimento web avançado, hoje continuamos com a parte de dados, né, que é utilizando o MongoDB, e vamos tratar de cadastros relacionais. Então, a gente já vem discutindo em aulas anteriores sobre o modelo, né, de persistência de dados, de gravação de dados, numa forma não relacional, que seria a ideia de que a gente não está trabalhando com um banco de dados relacional, pelo contrário. Nós estamos trabalhando com documentos, né? São documentos que são persistidos, e estes documentos, de alguma forma, eles terão relações também. Embora a gente diga que é um banco de dados não relacional, o NoSQL também é uma das abordagens possíveis, né? A gente sabe que, de qualquer forma, por mais que o dado ele fique o máximo agrupado possível para montar um documento, em algum determinado momento ele vai ter uma relação, quer dizer, esse documento vai ter uma relação com o outro. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, eu montei aqui, conforme eu fiz a orientação para vocês na aula anterior, eu montei aqui um modelo de documentos, né, de dados, que cria e mostra para vocês, basicamente, como o projeto MyFood pretende utilizar aí os dados que são gerados pela aplicação para fazer esse relacionamento entre um documento e outro. Então, a gente viu, no nosso primeiro momento lá, a gente fez um CRUD, que é o CRUD do produto. Então, esse foi o tópico da última aula. A gente aprendeu na última aula a criar as rotas, a criar controllers, a criar a model do produto, e fizemos todo o processo de persistência, né? Conectamos esse produto diretamente com o front-end Angular e fizemos o cadastro de produto, inclusão, exclusão, alteração e listagem de produtos. Isto, quando a gente fala, nós estamos falando exclusivamente de um único documento, que é o documento produto, né, que é persistido na base de dados como um único documento. Agora chegou a hora que a gente irá mexer com mais do que um documento, e esses documentos eles possuem uma relação. Então, se a gente olhar aí, a gente pode dizer assim, que o produto que será apresentado para o usuário lá no projeto MyFood, ele vai ser de uma categoria. E se ele é de uma categoria, eu tenho que ter uma forma de classificar, então, o meu produto de acordo com essa categoria. Tá? Então, se ele é um café da manhã, se ele é uma refeição do meio-dia, se ele é um jantar, por exemplo, né? Ou outra variação possível. Então, a categoria do produto pode indicar a forma como ele é utilizado durante lá a execução do programa, do software. E se eu tenho algum produto, e esse produto tem uma série de características, em algum momento, eu quero vender esse produto. Logo, vender esse produto implica em gerar um pedido, né? uma ordem de venda, que diga qual produto foi vendido, qual a quantidade de produto foi vendido, quem é que comprou esse produto. Aí eu preciso saber quem é o meu cliente, né? Quem é a pessoa que está consumindo esse produto. Se esse produto foi feito online, por exemplo, ele vai passar por estágios, né? Que é o processo pelo qual ele está sendo desenvolvido. Então, ele vai ter um status. Num determinado momento, ele vai estar em processamento, noutra hora, ele vai estar sendo enviado para o cliente, por exemplo, ou ele vai estar entregue, concluído. Então, todo o produto pode ser vendido. Se ele é vendido
ele é vendido para alguém que é um cliente, e esse cliente ele vai fazer um pedido do produto que ele quer. Fez o pedido, eu vou ter que ir monitorando todas estas situações que acompanham, né, cada um dos documentos que fazem parte da minha aplicação, utilizando a base MongoDB. Agora, se vocês olharem esse modelo que eu estou apresentando para vocês, primeiro, ele pode lembrar um pouco um DER, né, que é um diagrama entidade relacionamento, mas ele não é um DER, tá? Então, ele não é um DER, você está olhando aqui, ele não é necessariamente um DER, ele é muito parecido, mas não é. Por outro lado, ele também não é um diagrama de classes. Aqui ele parece muito um diagrama de classes, mas não é um diagrama de classes, né? Porque o objetivo aqui é mostrar a relação entre os documentos. Claro, eu poderia aqui no produto incluir ali, eu tenho no esquema do Mongo, eu poderia incluir métodos lá para poder fazer operações e tal, mas não é. O foco desse modelo é muito mais mostrar a relação entre os documentos e como eles serão modelados, né, com o Mongoose para a gente poder fazer a persistência deles. Então, a primeira relação aqui, pessoal, é assim, ó, é você pensar o seguinte: o produto, num primeiro momento, ele não tem nada de muito diferente, exceto ao fato que ele terá uma categoria. Aí depois eu vou mostrar para vocês lá no modelo, na hora que a gente criar o modelo, como é que nós vamos relacionar a categoria com o produto, tá? Agora, quando eu penso, por exemplo, e a mesma coisa que o status e o cliente. Então, a princípio, eles não têm nada de muito diferente. Basicamente, eles fazem a persistência dos dados referindo se aquele tipo de documento. Agora, quando eu olho, por exemplo, o pedido é um objeto muito mais complexo, né, do ponto de vista transacional, do que qualquer um dos outros 4 que estão aí presentes. E aí tudo o que explica essa complexidade é justamente por quê? Porque o pedido, ele é um elemento disso tudo, que ele é um agregador de outras informações, né? Então, ele junta ali. Se vocês olharem, por exemplo, aqui, ó, quando a gente olha, por exemplo, nesta linha aqui, a gente vê ali, por exemplo, que o pedido ele faz um agrupamento dos itens que o cliente solicitou. Então, você chegou lá, o cliente pediu, ele fez um pedido e ele pediu: quero esse produto, quero aquele produto e aquele produto. Então, a gente tem aí uma relação, né? Uma relação de informações que a gente precisa, a gente acaba tendo que fazer, né, a relação para o cliente e apresentar. Logo depois, aqui embaixo, a gente já tem um outro, né, que é um outro objeto diferente. Então, esse aqui, ele é o cliente que fez o pedido. E, ao mesmo tempo, nós temos logo abaixo, então, o status, que é como é que está, qual é a situação atual do pedido. Então, nos relacionamentos, se vocês olharem, a maioria deles aqui são relacionamentos de 1 para 1, ó. Então, um pedido tem um status, um pedido é de um cliente, a relação produto, categoria, o produto é de uma categoria, e a relação a única mais diferente aqui é o pedido, um pedido tem relação com um ou mais produtos. Então, essa é uma relação de 1 para muitos, né? Um pedido pode ter muitos produtos. E por isso, quando a gente for modelar, a gente vai ter que se preocupar que lá no pedido a gente possa representar vários itens de um determinado produto para o cliente. Tá vendo? Então, é uma forma de relacionar esses elementos e fazer com que eles sejam apresentados para o usuário. Tá bom? Então, essa é a base do que vamos trabalhar hoje, e nós vamos fazer o que? Hoje, basicamente, a nossa aula ela implica em pegar o nosso servidor de APIs, que a gente criou que estava trabalhando na última aula,
e incluir as outras models, né, que são necessárias para fazer, então, esses relacionamentos, e daí deixar ela preparada para depois fazer essa conexão com o front-end. Daí no front-end, por enquanto a gente só tem lá o cadastro de produto, terá que ser construído os demais, as demais interfaces para que a gente possa realizar essas transações que estão aqui sendo modeladas nesse desenho, certo? Então, compartilhando com vocês a tela, para a gente poder trabalhar, eu quero, antes de mais nada, mostrar para vocês aqui o seguinte: lá no nosso sistema de versionamento, né, lá no GitLab, na pasta Angular, nós temos lá o servidor de APIs, tá certo? O servidor de APIs. O Igor, eu cheguei agora. O modal que você fala é a manipulação de dados, o modeling do... a model. Os models que eu falo são os elementos que a gente tem que criar para que o Mongo ou o nosso servidor de APIs consiga se comunicar com o Mongo, né? Então, a gente vai criar ali uma model, a model que faz o meio termo entre nosso servidor de APIs Express ao dado chegar até o MongoDB, né? Então, aquele model que faz o meio termo entre os dois ali, tá certo? Se você tiver um tempinho de dar uma olhada na última aula, você vai ver que a gente mostrava lá que a gente tinha as controllers, as rotas, as controllers e as models, né? Foi o que a gente viu na última aula. E aí, para poder os dados sair da controller e ser persistida no banco de dados MongoDB, ele precisa passar pela model, né? A model que a gente está utilizando como base aqui para desenvolver isso. Ele seria o equivalente a isso mesmo, Lucas. É uma primary key e uma foreign key, né? É uma forma de referenciar. Por isso a gente tem essa ideia, tá? E aí, pessoal, para a aula de hoje, eu versionei aqui no servidor de APIs uma atualização que eu vou utilizar para eu fazer o meu exemplo de hoje, que é o quê? Eu não mexi em nada do projeto, mas eu acrescentei aqui em database, eu acrescentei aqui alguns outros dados, Então, eu acrescentei aqui categorias, clientes, pedidos, produtos e status, que seguem mais ou menos a linha e a modelagem daquele exemplo que eu mostrei para vocês. Então, quem quiser lá, já pode dar um checkout, né, ou um update no projeto, se tiver baixado, nesse servidor de APIs, que vocês terão lá a última versão, que é a que eu estou utilizando aqui também, tá? E, claro, boa parte do que vai ver hoje de certa forma, um pouco uma revisão do pouco que a gente já aprendeu na última aula, neste site aqui do Mozilla, né? Então, quem quiser depois também pode dar uma olhadinha lá para poder se atualizar ou interar aí. Mas a parte que a gente começa a mexer, então ele fala que, você veja que aqui ele mostra para vocês um modelo, né? Com alguns tipos de relacionamento, e ele sugere aqui para baixo, quer ver a hora que ele começa a criar os modelos, né? Ele vai ensinando aqui algumas coisas, tal, criando um modelo, os tipos que você pode utilizar. Hoje a gente vai usar alguns tipos um pouco diferentes. Processo de validação, vamos fazer algumas validações também hoje, aqui nós temos algumas, tá? E na hora de usar os modelos, tem uma parte aqui, que começa a partir daqui, quer ver? Aqui é para buscar, para consultar, trabalhando com documentos relacionados, tá vendo? Working with related documentos, né? Então, aqui está uma dica, ele começa mostrando um pouco da forma como nós vamos utilizar ali para poder fazer a nossa modelagem de hoje. Então, uma parte está aqui já disponível para vocês, tá bom? Aí ele vai para outros pontos aí que é interessante vocês olharem. Então, é isso. Então, vamos lá, vamos para a nossa
para a nossa aplicação e vamos avançar aí no trabalho. Então, eu já copiei para a minha pasta database todos aqueles modelos que eu falei para vocês, toda aquela base de dados, e nós vamos iniciar hoje, primeiro, fazendo uma pequena revisão do que nós tínhamos de dados e o que neste novo modelo que eu estou entregando para vocês, eu faço de alteração agora, né? Então, vamos começar com o produto aqui, que é o que a gente já tinha trabalhado na aula anterior. Então, vamos lá. A primeira observação neste relacionamento de produtos, a gente, na aula anterior, a gente estava discutindo porque eu tinha, nos meus dados aqui, eu tinha um campo chamado ID aqui, ó, lembra? Então, era ID1, ID2, ID3, e ia até uma altura lá como ID. E, na verdade, o próprio Mongo, ele, por padrão, sem a gente pedir, ele cria um ID com underline, assim, para a gente, nos objetos que a gente cria, né? Que a gente cria utilizando o MongoDB. Então, ele, por padrão, ele já cria um campo chamado ID de forma automática, né? Então, a primeira providência que eu fiz agora nos meus produtos para que a gente não tenha nenhum tipo de diferença, ou seja, de interpretação em relação ao ID que o Mongo gera. Então, ao invés de eu chamar de ID, o código do produto, eu alterei de ID para código. Então, por exemplo, acompanhamentos é um produto cujo código é 1. Não o ID, porque o ID dá muito essa sensação de base de dados, né? de número lá do registro da base de dados. Então, todos eles, a primeira providência que eu tomei foi alterar para código. Ó. Todos eles estão com código agora, essa é a primeira. Agora, diante da modelagem que nós temos, eu vou precisar do ID da categoria no produto, ó, porque o produto tem uma categoria. Então, se a gente retomar aqui, deixa eu abrir aqui no meu computador, por exemplo, aquele modelo. Ó. Então, a gente tem o que aqui? A gente tem que o produto tem uma relação com categoria, correto? Então, se produto tem uma relação com categoria, eu vou precisar fazer essa relação aqui. E como que eu vou fazer essa relação? Utilizando aqui o JSON. Então, no JSON, ele vai ter um ID da categoria que vai referenciar a um registro da categoria que vai ter no documento lá da categoria. Então, de certa forma, é um sistema de relacionamento. Ok? Então, esse é o primeiro. E aí, eu já vou começar com vocês fazendo as primeiras correções, então. Então, o que eu preciso corrigir agora? Vamos relembrar aqui. Lá no app, basicamente, eu referencio o produto router, que é o roteador. O produto router responde por esta URL, né, por esta rota aqui, que é a produtos. Então, chega, ele manda tudo para produtos router. O produtos router recebe a requisição e ele responde para o usuário através da controladora, do produto controller. Então, tudo que a gente antes chamava de ID, que era ID, era referente ao código, a gente vai mudar para código aqui. Então, eu não vou usar mais o termo ID, eu vou usar tudo código. Então, eu estou alterando aqui, e até o buscar por ID, eu não vou usar buscar por ID, eu vou chamar aqui buscar por código. Esse método não existe lá na controller, eu vou ter que refatorar. Então, ficou todas as requisições que chegar, eu considero que eu estou recebendo o código do produto ou o código do cliente, tá certo? Para daí eu trabalhar com ele, para eu fazer a minha interação aí com a base de dados ou com a controladora. Então, aqui é a primeira. A outra alteração que a gente vai fazer agora é lá na controladora. Então, aqui na controladora, vamos ver a model primeiro, tá? Aqui, ó. A model também vai sofrer algumas alterações. Por quê? Porque ela não será mais ID aqui. Ela vai ser código, tá certo? Então, essa é a primeira interferência nossa na model. Daqui a pouco a gente vai voltar a mexer nela, que ela vai ter mais alterações.
Na controller, vamos revisar aqui, ó, tudo que está ID, a gente vai substituir por código, tá? Então, vamos fazer um replace aqui, ó. Tudo que tiver com ID, eu vou substituir por código, respeitando o case, né? Se ela é minúscula, eu faço alteração. Aí eu altero para código. Mandei fazer um replace geral, ó, produto código, produto código, produto código, ok. Veio aqui. Aqui ele vira buscar por código. E tudo que antes eu capturava no parâmetros como ID, produto ID, eu vou dar um refactor aqui também para isso aqui, e vou chamar isso aqui de código, porque é o que eu vou receber a partir de agora, lá através do roteador. Então, aqui, código, 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 fechou, tudo está com código agora. Código, código, só esse aqui que não pode ser código, porque esse aqui é o ID do MongoDB, né? Então, aqui esse aqui a gente vai voltar ele para o ID com underline. Então, o ID com underline, ó. Sempre quando eu quero recuperar o ID do Mongo, eu vou lá, pego pelo código do meu produto, por exemplo, ou do código do meu cliente, seja o que for, recupero o ID do Mongo, tá? E aí eu uso o ID do Mongo para fazer algum tipo de operação, tá certo? Pode ser, pode ser. Aqui, ao invés de eu utilizar, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar a partir daqui. Aqui, se eu quiser, ó, eu poderia fazer isso aqui, né? O que o Lohan está sugerindo ali, que ao invés de eu ficar pegando, dando o nome do código params que está vindo dentro da requisição, eu posso usar destructor do JavaScript, que fica um pouquinho mais interessante. Então, eu posso, em vários pontos aqui, depois dá para revisar esse código, tá? Eu poderia fazer isso aqui, pegar uma constante, essa constante vai receber tudo que vier com o nome de código, e eu não preciso dizer qual é o nome, né? Eu posso só colocar aqui e fazer isso aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui na linha 19 é a mesma coisa, praticamente, que eu tenho na linha 20. O resultado é o mesmo, tá vendo? Então, aqui, de qualquer forma, eu recupero o código e mando para lá, tá certo? E aí, aplico aqui nessa consulta, tá certo? E aí, dá para, nos demais casos aqui, também fazer destructor para poder recuperar outras informações. Aqui também, não vou corrigir tudo agora, mas depois dá para fazer um refactor geral nisso aqui, beleza? Então, produto controller reformatada aqui, né? Vamos agora olhar para a model. A model vai passar por uma pequena transformação, a model de produto, por quê? Porque nós vamos precisar de categoria para referenciar agora. Então, antes de avançar para a model para mexer aqui, nós já vamos aproveitar, duplicar a model de produto, deixa eu duplicá-la aqui, e já vou renomeá-la aqui como categoria model. Categoria model. Ok. Aqui, ok. E aqui, tudo que está chamando de produto, eu já substituo aqui por categoria. E aí ele já dá um refactor geral aqui para mim. Fechou? Categoria esquema, ok. O que eu tenho na minha categoria? Deixa eu fazer uma correção aqui que eu fiz no meu produto lá. Eu deixei descrição completo e coloquei o peso aqui junto com o preço. É isso. Ó. Essa é uma mudança que eu fiz lá nos meus dados, então já vou deixar aqui também. Fechou? Muito bem. Então vamos criar aqui a categoria, vamos relembrar o que temos na categoria. A categoria, nós temos o código, nome e a descrição da categoria. Então, nós vamos ter código, nome e descrição aqui também. Descrição. Categoria esquema, código, nome, descrição. Fechou. Muito bem. E ele se chama categoria. Tá? Acabei de gerar esse modelo aqui para a gente poder fazer persistência de categoria também.
Aí, pessoal, dá para ir acrescentando, a primeira coisa que a gente pode fazer é ir acrescentando os campos obrigatórios, já dá para ir começando a utilizar essa técnica. Então, por exemplo, aqui, código. Código vai ser obrigatório? Se eu quiser que seja, então já posso dizer aqui, né? Ó, vamos colocar aqui o type dessa model, eu já posso dizer para ela, olha, você vai ter aí um elemento que vai ser obrigatório a partir de agora. Então, você vai utilizar aí um type, vamos por aqui, type number, por exemplo, que é o caso desse. E aí, eu vou dizer aqui, se é obrigatório, eu posso colocar aqui required, e aí eu digo, sim, é requerido, true, e digo para ele, né? Código é obrigatório. Código é obrigatório. Então, eu fecho aqui, ó, já com uma validação. Então, eu só acrescentei que o type que eu vou utilizar, disse que ele é requerido e o código é obrigatório. Os demais eu posso fazer a mesma coisa. Então, aqui, por exemplo, para nome, string required. Por aqui, true, né? Requerido. E vamos colocar aqui, só copiar aqui, ó. E aqui não é código, aqui é nome, né? Nome é requerido. Ok, nome é obrigatório. Tadadá, fechou? Aí, fechou. Deixa eu vir aqui, quitamos a discussão para a gente poder falar. Tá, eu com preguiça aqui, string, sim, e vai com Deus. Boa sorte, né? Mas é isso, eu acho que no dia a dia, Luan, não dá para dizer assim, faça assim ou faça daquele jeito, porque a programação ali você talvez tenha tão pouco tempo para fazer que você faz o que dá para fazer e pronto. Só que para quem está aprendendo é bom ter pelo menos uma vez ter visto, porque depois se você chegar num ponto precisar de repente resolver alguma situação, você tem aí um referencial, né, para você poder utilizar como estratégia aí para solucionar. Então veja que esse que eu usei em categoria, pessoal, ele já pode ser aí aplicado, por exemplo, para o outro. Então, aqui, código e nome são obrigatórios. O que mais? Se eu vier aqui no model agora, aqui também posso usar que nome é obrigatório, posso usar que código é obrigatório. Então, eu estou dizendo, sempre quando você for gravar um registro desse no banco, o código é obrigatório, o nome é obrigatório. A descrição não. O preço, aí vai de você escolher. Se você achar que sim, pode ir acrescentando nos demais aqui fazer. Eu não vou fazer em todos, só estou fazendo aqui de referencial para aqueles que preciso aí para poder depois utilizar isso como base, né? E aí, lá na documentação, se você olhar, vai ter mais campos. No caso de preço, por exemplo, ó, no preço daria para pegar isso aqui, dizer que ele é obrigatório. Vou pegar aqui preço, ele é do tipo number e é obrigatório. Então, preço é obrigatório. E ele pode ter aqui uma outra informação que diz que ele terá um mínimo, um valor mínimo, tá? Daí você pode ir formatando aqui do jeito que ficar mais visível. Vamos quebrar aqui em outra linha para a gente facilitar um pouco a leitura. Então, ele é do tipo number, ele é requerido, e a gente vai colocar aqui ainda que ele tem um valor mínimo, tá? E o valor mínimo dele não pode ser menor do que zero. Então, se ele tem um preço, ele não pode custar menos do que zero. E aí, a gente poderia colocar uma mensagem aqui dizendo, né? Preço não pode ser negativo. Então, essa é uma regra negocial até, né? Se alguém tentar gravar um produto com preço menos 10 aqui, você já filtra e diz para ele que não pode. E aí, outros parâmetros que dá para ser utilizado aí para validar, tá bom? Fica aí um referencial para os próximos modelos que vocês venham a criar. E aí, uma coisa importante aqui agora é assim, ó, no produto model, eu terei, no esquema, né, eu terei aqui
em categoria, eu não vou trabalhar mais com aquele ID, aqui a ideia é que ele use o Object ID, né, que é o ID do Mongo, né? Não vai ser a categoria aqui, não vai ser mais o meu código ali, que eu não estou tratando deste código. A referência aqui vai ser a referência ao documento do Mongo. Então, eu vou colocar aqui que ele vai ter aqui um objeto cujo type vai ser do Mongoose, tá? Schema, types, e ele vai ser um Object ID aqui, tá? Então, esse é um modelo que ele vai fazer. E ele vai criar uma referência para quem aqui? Ele vai criar uma referência para a categoria. Então, é aqui que eu estou relacionando este ID com aquele outro modelo lá, pela referência à categoria. Então, quando eu olho em categoria aqui, eu chamei ela de categoria, esse nome que vai ser persistido lá no Mongo, tá vendo? E eu estou referenciando ela aqui através do objeto ID de categoria. Então, o próprio Mongoose se encarrega depois de saber vincular aquele underline ID, né, da categoria aqui no produto model, tá certo? Então, isso é o que a gente precisava para poder formatar aqui, deixar preparado esse modelo para a gente fazer a persistência dele. Então, temos aí uma parte dos modelos resolvida. Agora, voltando para cá, vamos olhar no nosso modelo. A gente fez aqui produto e categoria. Eu poderia vir para pedido direto, né, já trabalhar com pedido, mas eu vou precisar do status e vou precisar do cliente também para poder produzir. Então, vamos começar aqui, vamos fazer esse outro modelo, que é o status. Ele é muito parecido com categoria, muito rápido para a gente refazer aqui. Então, posso pegar o copiei, vim aqui, dupliquei ele, renomeei para status model. Aqui está, status model. E o status, ele vai ter código nome, mas não vai ter nem descrição. Então, eu vou pegar aqui, vou tirar a descrição, e vou pegar todo lugar onde tenha categoria, e já vou substituir aqui, ó, por status. Perfeito? Categoria por status. Fechou? Então, eu tenho aqui status schema, código, nome, exporta como status através do status schema. Pronto, está criado essa outra model, que é a model para a persistência, né, e gravação do status. Ok? Fechou? Fechou. Vamos agora ver aqui a cliente. A cliente é um pouco mais complexa, de certa forma, porque ele tem um volume maior de informações para ser persistido. Então, eu vou criar aqui com base, vou pegar aqui, pode ser a categoria model mesmo, vou criar aqui uma outra model, ó, pass. Essa model eu vou passar aqui, cliente model. Cliente model. Opa, ficou 2 L's aqui. Muito bem. E todo lugar onde está categoria, mais uma vez, vira cliente. Aí, replace all, fechou, está. Então, já temos cliente esquema, código nome obrigatório, cliente esquema sendo exportado. Agora, quando eu olho aqui no meu clientes, eu tenho aqui um objeto que representa cada cliente. Eu tenho alguns clientes aqui no meu modelo que eu vou utilizar para fazer a minha persistência de dados. Então, eu vou levar daqui para lá esse desenho aqui dos dados para eu fazer, para eu poder gerar o meu objeto, né? Então, deixa eu voltar aqui. Vou colocar aqui, ó. Vou ter fora código, que eu já sei, que eu já tenho ali. Os demais eu vou tirar desse modelo que já está desenhado aqui. Aí eu sou... Ah, não, deixa eu fazer diferente. Eu só tenho aspas duplas aqui.
Então, eu vou fazer assim, onde tiver aspas duplas, substitui por nada. Foi. Fica mais fácil. E aqui eu coloco as aspas duplas de volta. Fechou? Fechou e fechou. Salvei. Muito bem. Aí eu já tenho praticamente todos os campos. O campo nome está aqui. Mas eu vou colocá-lo. Opa, tá difícil aqui. Não quer vir, não. Meus atalhos aqui de teclado nem sempre estão contribuindo comigo. Vamos lá, fechou. Não terei descrição. E aí vamos para os demais campos aqui, ó. Tá? Vamos começar com login. Login é do tipo string. E-mail do tipo string. E aí, pessoal, mais uma vez, falando aqui dos dados e das validações, mais uma vez, fica na escolha de cada um aí identificar o que é que quer persistir, né? E aí, com base no que quer persistir, vai formatando aqui, né? Então, number, receita também, number. Aqui tem um caso bem interessante para mostrar para vocês e acho bem legal a gente dar uma olhadinha nisso aqui, que é o seguinte, ó. Aqui está, deixa eu trazer isso aqui. Fechou? É assim, ó. Dentro do objeto cliente, nós temos os dados básicos, que são código, login, e-mail, nome, sobrenome e tal, as coisas básicas. Só que dentro do próprio objeto cliente, a gente está criando um outro objeto que é chamado pagamento. Esse objeto pagamento é o pagador, a pessoa que vai efetuar o pagamento de um determinado pedido. Então, eu poderia ter feito isso aqui tudo com base apenas usando apenas o, como é que chama? Tudo num único objeto, tá? Não tem nenhum problema, não teria nenhum problema ter sido feito isso. Mas eu fiz aqui como exemplo para vocês terem uma ideia de que eu posso, dentro de um esquema, ter um objeto, isso aqui são os dados desse objeto que a gente vai persistir, dentro dele ter um outro objeto, e esse objeto ter outros dados, e aqui dentro eu poderia ter outros objetos e outros dados. É uma característica desse estilo de banco, né? Que é um banco NoSQL e, consequentemente, não relacional. Eu posso ir criando estruturas de dados diferenciadas para fazer a persistência no banco. Óbvio que na hora que eu for gravar um cliente no banco, se eu colocar aqui que nome do pagador é obrigatório, por exemplo, se eu não passar esses dados, vai dar um problema. E eu tenho que passar ele no formato de objeto, né? Então, é uma escolha de como você quer fazer aqui para você poder persistir o dado. Mas se vocês olharem, ó, eu já tenho agora o cliente model criado também, para ser utilizados em outros pontos do nosso código. O cliente, se eu olhar na minha estrutura, ele não faz referência a ninguém, então eu não preciso me preocupar em criar relacionamento para ele. Basicamente, eu tenho todos os dados aí, todos os atributos que eu quero fazer de persistência dessa informação na base de dados. Então, já estamos concluindo. Agora sim, considerando que eu tenho categoria cliente, produto e status, vamos para a criação do pedido módulo. Pedido módulo, vamos começar aqui com categoria também. Vamos pegar aqui, colar, teste, cadê o teste? Está aqui. E vamos chamá-lo de pedido model. Pedido model. Muito bem. E todo lugar onde está categoria vira pedido. Muito bem. Fechou. Aí está. Então, veja. Agora eu tenho
E também o outro model é o que vai representar para mim o meu pedido. Agora, o pedido, pessoal, particularmente, eu quero mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia, quero mostrar para vocês como é que vai ficar a estrutura dele. Se você olhar aqui no modelo, você já imagina, né, que ele tem que ter referência a status, referência a cliente e referências a produto. Então, ele tem 3 relacionamentos aqui, dos quais pedido com status é 1 para 1, pedidos com cliente é 1 para 1 e pedidos com produto é 1 para muitos. 1 para 1 ou 1 para muitos, né? Que é a relação. E quando você abre aqui uma amostra de dados de produto, você tem aqui um referencial do que é um objeto pedido. Então, isso aqui tudo é um objeto pedido. Então, primeiro, ele tem campos específicos do próprio pedido, dos quais a gente poderia destacar aqui, pelo menos esses 3, código, data e itens. Então, vamos levar isso aqui para lá. Ele vai ter aqui código, data e itens. A gente já vai discutir mais detalhes. Dentro dos itens, ele tem aqui todos os produtos que esse pedido está relacionado, né? Então, aqui tem os pedidos, e aqui ele vai ter depois quantidade total e cliente, que são campos aqui do pedido. O que mais? E ele vai ter aqui o status também, ó, que também vai ser, vamos pegar aqui, e ele vai ter o status, não copiei? Não. Deixa eu pegar aqui. O status que também vai ser utilizado para fazer a criação desse modelo. Aí você pode, agora, com base nesses dados, modelar, ou seja, criar um modelo que representa o pedido. E aí você vai ter que ter aí uma base de como é que você vai agora fazer as referências quando for unitário e quando for o array. Então, a primeira providência, aqui é pouca coisa, eu vou só tirar aqui as aspas, deixa eu tirar aqui essas aspas que não precisam, quantidade, total, cliente, status, é basicamente isso aqui, na verdade. Então, a gente já tem aqui os campos que terão quantidade total e cliente. Aí está. Muito bem, muito bem. Código a gente já tem lá, esse aqui a gente não precisa. Muito bem, aí está. Estes são os campos que eu preciso ter no meu pedido, pelo menos estes, né? Vamos tirar aqui, vai. Estes são os campos que eu preciso ter no meu pedido. O código, que eu já estabeleci como é, e aí eu vou começar aqui com o data. Então, o data é uma data literalmente. Então, eu vou fazer desta forma aqui. Type, o tipo dele é do tipo date, ele vai ter uma informação default aqui. Se não for passado nada para ele, ele vai usar o date now, tá? Que é o valor da data naquela hora que o pedido está sendo gravado. Então, se for passado uma data, tudo bem. Se não, ele usa o padrão, o valor default dele. A data é bem naquela hora que ele está fazendo a persistência do pedido. Agora, para os itens eu tenho que passar um array, que ele vai trabalhar com um array aqui. E um array do quê? Aqui é um array de produtos, ó. É um array de produtos, que ele vai ter que trabalhar com muitos produtos dentro do pedido. Então, quando eu olho aqui nos meus dados, ó, veja vocês aqui, eu tenho dentro do itens um array com os produtos que o cliente fez a compra naquele momento. Agora, como é que eu vou dizer qual é o tipo dos itens que vão entrar aqui? Agora eu vou ter que referenciar ao meu esquema que está dentro do model lá. Ó. É esse esquema aqui que ele tem que saber
que é o que ele tem que mapear lá. Só que tem um porém. O meu esquema ele está encapsulado dentro deste módulo. Ele não foi exposto para ser usado. A única coisa que eu estou expondo aqui é o model, ó. Porque quando eu exporto o model e não o esquema, tá? Então, o que, que vai acontecer? Em algumas circunstâncias, como é este caso aqui, você vai precisar expor também o esquema para ele ser utilizado no outro esquema, que é o que eu preciso nesse caso aqui. Então, o que, que eu vou ter que fazer no meu exemplo? Eu não vou poder expor apenas o model nesse caso. Eu vou ter que vir aqui no model, criar uma nova pasta aqui com o esquema, os esquemas, e dentro dele deixar disponível o esquema para ser utilizado lá nos modelos. E aí, para eu transformar, só para vocês terem uma ideia, para eu transformar esta model aqui no esquema, está razoavelmente fácil. Eu posso até copiar isso aqui, ó. Vou copiar, vou colar aqui dentro, vou renomear aqui como produto esquema, que é o que eu vou expor agora. Produto esquema, ele tem todos os itens que eu preciso. Ao invés de eu exportar a model aqui, ó, o que, que eu faço? Eu mando diretamente o esquema. Aí, eu já estou expondo esse esquema que foi criado aqui. Agora, se eu estou expondo, eu já poderia usar ele no model, mas eu vou corrigir, melhorar um pouquinho esse model aqui agora, para não ficar com esse código aqui duplicado. Ó. Porque não faz sentido agora o meu produto model ter todo aquele código ali, né? Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso aqui, de dentro do model, constante produto esquema, posso importar ele aqui, ó, require, e aí eu acesso a pasta esquemas, produto esquema, muito bem. Então, dentro da minha model, eu já tenho o produto esquema, logo eu não preciso mais desta declaração aqui. Aí, o meu produto model virou isso aqui, ó. Tá vendo? Meu produto model virou isso aqui. Eu exportei o esquema para outro arquivo e eu gero a model diretamente aqui. Então, continua. A minha model praticamente não muda nada, ele está certinho. Só que o meu esquema está exposto em um outro arquivo agora. Logo, da mesma forma que eu usei ele aqui, ó, no produto model, eu posso utilizá-lo também aqui no meu pedido model. Então, esse produto esquema é o tipo que eu vou usar aqui para os meus itens. Então, eu estou utilizando o esquema para fazer a modelagem dos meus dados ali dentro do pedido, tá ok? Então, aí a gente já viu mais uma técnica aí para poder, então, redesenhar, né, os nossos modelos. Na quantidade não tem mistério, a quantidade será um number, o total também será um number. Aí chegamos no cliente. O cliente, ele é a mesma situação do produto. Ó. Porque se eu for olhar, eu preciso, para o cliente, passar aqui o objeto cliente, né, para ele saber que aqui não é number, aqui é um outro tipo de dado. Só que eu tenho que trazer o esquema para cá. E aí, quando eu venho no model, o model não expõe o cliente esquema, ele está protegido, ele só expõe a model. Então, eu tenho que fazer algo similar no cliente esquema. Então, eu vou copiá-lo aqui, colocar dentro de esquemas aqui, ó, paste, vou renomear para client esquema, vou refatorar aqui para expor o esquema, exportá-lo, client esquema, está feito. Vou fechar aqui e no model vou simplificar o uso. Então, no model, eu posso até já usar esse pedaço aqui agora, require, aspas, barra, esquemas, client esquema. Fechou? Não preciso mais desta lógica aqui dentro, o meu client model ficou assim. Apenas pego o esquema do client esquema e expõe ele. Fechou aqui, eu posso utilizar, eu vou pegar direto aqui do client model, essa linha,
Não preciso mais aqui, posso pôr aqui, ó. E aí, eu tenho o client schema aqui também. Logo, eu tenho o tipo que eu preciso colocar para referenciar ao meu cliente dentro do pedido. Tá ok? O status do pedido, nós vamos finalizar ele aqui no mesmo estilo de categoria, aqui, ó, muito parecido com categoria. Nós vamos criar apenas uma referência para o status ID, que nós vamos pegar do status, tá? Status ID, e ele vai ser um type do tipo mongoose schema types object ID. Object ID, e ele vai referenciar o status, né? Então, só lembrando vocês mais uma vez, que este nome status aqui da referência tem que ser igual a este nome que você colocou aqui no modelo, né? Que é o nome que vai ser gerado à base de dados lá no banco. Então, a gente já tem agora uma referência para o nosso pedido. Então, como é que ficou o nosso pedido? O nosso pedido ficou com o código, a data, os itens, quantidade total cliente e status ID. Então, ele finaliza aqui, ó, é o status, né? Código, data, itens, quantidade total cliente e status. E aí ele finaliza aqui, então, com a modelagem que a gente precisava. Então, se nós olharmos agora aqui, as minhas models correspondem basicamente a todas as entidades que eu tenho dados e que eu vou precisar para trabalhar na minha solução, né? Então, considerando que a minha requisição ainda, eu posso já começar a pensar, gravar isso aqui tudo no banco de dados, subir isso aqui tudo no banco de dados, indiferente aqui das rotas, das controllers, porque eu vou ter que gerar rotas para cada um desses elementos aqui, e vou ter que gerar controllers para cada um desses aqui, porque daí eu vou ter que fazer todo o processo de CRUD para cada um deles, né? Então, esse é um outro processo. Mas a primeira coisa que eu posso fazer aqui é alterar o meu PopulaDB para publicar todos esses dados já lá na base para testar, né? Já vou fazer um teste das minhas models aqui. Então, eu vou tentar carregar esses dados todos lá no banco, já utilizando as models que eu tenho aqui. E aí, claro, esse PopulaDB aqui, basicamente, ele vai ser um conjunto. Para cada elemento que eu quero popular, eu vou colocar aqui produto model, os dados, e vou fazer um loop aqui para realizar essa operação. Lembrando que, por exemplo, no caso de produto, eu preciso ter a referência da categoria primeiro. Então, ele precisa saber qual é a categoria para poder popular o produto. Para popular um pedido, ele tem que popular o status primeiro. Para popular um pedido, ele tem que popular o cliente primeiro. Tem que existir o cliente para ele referenciar aqui, porque ele faz referência. Ou seja, existe uma relação entre eles. Então, o ideal é começar com status, categoria, clientes, depois produto, depois pedido, que é o que a base de dados precisa ter. Então, a gente poderia pegar isso aqui, ó. Vamos começar aqui. Então, eu poderia começar com status model, e eu referencio ao status model aqui. E aqui, quem eu vou carregar são os status, tá? Status JSON. Logo, esse aqui são meus status, né? Então, eu já tenho aqui a referência para trabalhar com status. Depois do status, eu vou carregar a categoria model. E aqui eu vou referenciar a categoria model. Categoria vai ser categorias, e aqui categorias também. Depois, nós teremos os clientes, né? Vamos usar o cliente model. Aqui, cliente model. E aqui serão os clientes, que vai referenciar ao JSON de clientes. Então, eu tenho clientes, produto está ok. Aqui eu só posso mudar para produtos. Ok. E produto JSON. O último, se tudo ok,
é carregar, então, o pedido, os pedidos que eu tenho. Então, pedido model vai referenciar pedido model, vai trazer para mim os pedidos, e eu vou usar o pedidos JSON para popular, então, os meus dados. E aí a lógica é muito parecida aqui. Aqui, esse aqui é do produtos, então eu vou colocar aqui produtos, e aqui será sempre um objeto, né? Algum objeto que ele está gravando no banco. E aí, para cada um desses aqui, eu faço esse loop. Ó. Vamos começar aqui com status. Vou pegar aqui status model. E eu percorro o array de status. O que mais? Depois do status vem a categoria model. E eu percorro todas as categorias do arquivo. Depois, cliente model. E aqui eu percorro todos os meus clientes. O que mais? Produto model já tenho. Agora, depois do produto, nós vamos colocar aqui o pedidos, né? Que é o próximo a ser persistido. Então, pedidos model, vem para cá, e aqui grava os pedidos. Então, pessoal, este arquivo popular.db agora percorre todos os meus JSONs, né, começando pelo status. Ó. Então, no status eu tenho aqui código, nome do status, ó, tá aí. Depois eu vou para a categoria, cafés, aperitivos, saladas, bancos e tal, e tal. Depois eu vou com meus clientes, ó, aqueles clientes que a gente já modelou, né, estão aí. Depois eu repopulo novamente produtos, certo? Repopulo produtos. E, por último, os meus pedidos. Então, se eu, ao rodar agora o PopulaDB, a minha base de dados estiver ok, então eu já posso dizer que o modelo não relacional do Mongo já foi criado para o meu projeto. E aí sim, aí eu já posso agora, depois disso, pensar nos demais, preparar. Na verdade, eu tenho que terminar de preparar o meu back-end, as APIs agora, para que ele atenda às requisições da HTTP, faça a rota, passe pela controller e execute daí o processo no banco de dados. Então, significa que as models já estão concluídas. Eu andei mexendo, já apaguei o banco de dados, vocês vão ver que ele não está mais aqui, ó. É o banco, meu banco, né? Então, a hora que eu executar agora, se ele der certo, se ele não der nenhum erro, ele tem que gerar o meu banco e já popular com aqueles dados para mim. Então, vamos aqui dentro de database, ó. Vamos abrir um terminal e pedir para ele fazer essa gentileza para a gente, né? Node popula dados.db. Bom trabalho. Vamos ver. Conectado, processando. Foi. É para estar lá. Então, nossos dados já é para ter sido criados. Deixa eu atualizar aqui. Aqui está. Meu banco. Deixa eu carregar. Meu banco. Aqui está, pessoal. Categorias, clientes, pedidos, produtos e status. Observem vocês a seguinte informação. Quando eu criei o nome dessa tabela, né, desse documento, eu coloquei no singular, mas ele se encarrega de colocar esse S a mais. Ó. Então, eu chamei de cliente, chamei de categoria, chamei de pedido, mas ele se encarrega de criar isso aqui. Então, quando eu confiro aqui, ó, no model, né, vou pegar aqui categoria, ó, eu dei para ele o nome de categoria, mas ele, na hora que gera no banco, ele gera como categorias. Quando eu coloco o S no final, que é o caso de status, ó, status, eu coloquei o S no final. Ele não mexe, aí ele mantém com o S só que eu coloquei, tá vendo? Então, é uma forma dele gerenciar isso. Ele já colocou que tem documentos internos, ó. Então, só olhando aqui, eu já sei que os dados foram carregados. Mas começando por status. Olha como é que ficou o status, então. Então, ele tem o código e o nome do código, né?
Código, nome do código. Código, nome do código. E assim por diante ele vai. Ó. Tá vendo? Então, aqui está. Se eu vier para categorias, ó, código, nome e descrição. Então, aqui também nós temos as categorias. Se eu vier para cliente, observem que clientes também têm código e tudo mais. E aqui dentro, ó, depois que ele passa por tudo isso, ele tem aqui um outro objeto interno, que é aquilo que eu falei para vocês, um objeto dentro do objeto. Então, o pagamento aqui, o pagador, né? Eu coloquei pagamento, mas seria o pagador, né? Quem faz o pagamento, ele está dentro deste documento aqui. E aí, todos os demais clientes vão ter aqui a sua referência, né? A sua referência na base de dados. Ora, se eu olhar agora no pedidos, vocês vão ver que os pedidos aqui, ó, os pedidos aqui, também foram carregados. Eu tenho alguns pedidos, tem código, tem a data que foi feito o pedido, e ó, os itens, né? Os arrays de itens que compõem os produtos que foram solicitados nessa compra. Tá vendo? E mais para baixo, o objeto cliente, que também foi populado, e dentro desse cliente ele tem o pagamento que foi realizado. Então, ele criou, pessoal, toda uma estrutura relacionada dentro do meu projeto Mongo, e automaticamente, para cada objeto, ele incluiu aqui um ID. Né? Ele fez uma reconfiguração desses dados para mim, tá certo? Se eu for levar em consideração que eu tinha, por exemplo, só para efeito de popular aqui, ó, eu fosse mostrar para vocês isso aqui, por exemplo, categorias, né? Ó, vocês estão vendo aqui que eu tenho várias categorias com código. Quando eu populei essas categorias, ele gerou um novo código aqui em categorias, ó, um novo ID aqui, ó, que é esse aqui. Tá vendo? Vamos copiar isso aqui, o ID 1. É o ID do código 4. Não, vou pegar aqui o ID do código 1. Ó, tá? Vou pegar esse aqui, vou copiar e vou no objeto conferir lá, para ver se eu acho essa categoria no produto, porque ele tem relação com o produto. Quando eu venho aqui, agora eu não vou ter como comparar aqui para vocês, né? Deixa eu tentar fazer aqui numa tela. Pegar aqui categorias, ó, coloquei aqui um código, e aí vou procurar aqui no objeto produto 1. Ele tem aqui uma referência para categoria. Vamos olhar aqui no meu código. Ó, não corresponde, né? Não corresponde. Então, o primeiro código que eu peguei de categorias foi esse aqui. Tá vendo? O que eu peguei foi esse aqui. Fui olhar o primeiro produto, tem um código que não se refere a ele. E eu vou dizer para vocês que se eu for aqui pegando cada código desse aqui, ó, cada código desse de categoria, provavelmente eu não encontre nesses códigos nenhum dos que estão aqui, ó, nas categorias. Alguém sabe me dizer por que isso? Alguém tem ideia do que pode ter acontecido aqui? No meu sistema de migração de dados que eu fiz aqui? Tem ideia ou não? Isso é um problema aqui no meu código, né? O que vocês acham que pode ser o problema aqui? Isso depois eu vou ter que corrigir. Não vou corrigir agora, mas eu vou ter que corrigir. Vou ter que criar pelo menos um script que faça essa verificação. Né? Eu vou ter que pegar as referências e fazer essa correção nessa minha base. Eu vou dizer para vocês qual que é o problema aqui, pessoal. Só para vocês terem conhecimento. Essa base de dados que eu tenho, ela tem aqui o produtos, ó. E para eu poder fazer a carga, eu tive que colocar aqui um ID, ó, que é um ID, um Object ID do Mongo, mas só para eu poder fazer essa carga aqui, ó. Tá vendo? Para eu poder fazer essa carga. Né? Agora, eu tenho em outro documento, eu tenho aqui qual era o ID de um banco mais relacional, que é categoria 5, categoria 3, entende? Mas eu teria que primeiro, veja que eu teria que fazer um script. Então, o meu popula-db aqui teria que ser diferente, né? Não poderia ser assim. Eu tenho que fazer uma correção nesse esquema aqui. Então, eu teria que primeiro popular a categoria, vem aqui, populo toda a categoria,
aqui. Depois que eu populei, para cada produto que eu vá inserir aqui, ó, que eu vá criar, eu tenho que fazer uma busca por esse objeto, pelo código da categoria que ele se refere, que eu tenho que ter a referência, e depois, com base nisso, eu fazer, então, a inclusão do objeto produto aqui. A mesma coisa vai acontecer no pedido, né? Se o pedido tiver aqui, deixa eu ver se ele tem. Ó, o pedido. O pedido tem dentro dele os produtos que ele referencia, que tem categorias, ó. E ele está referenciando um ID do Mongo. Então, isso aqui, a hora que eu for tentar recuperar, vai dar problema lá, né? Provavelmente não vai dar o resultado que eu quero. Mas eu quis, de qualquer forma, chegar até aqui com vocês, deixar isso aqui pronto, pelo menos para mostrar para vocês um processo para a gente poder fazer essa carga de dados, poder criar aqui as models, né? E deixar ele praticamente resolvido já para fazer os próximos passos aí do nosso trabalho, tá? Então, aqui já tem um referencial, pelo menos para vocês, né? Isso, só que eu vou ter que corrigir isso, tá? Não vai dar para ficar assim, porque a hora que eu for lá na tela, né, que eu quero saber qual é a categoria daquele produto que eu fiz a carga de dados. Putz, cara, ferrou, né? Porque não vai trazer nenhuma categoria. Eu poderia adotar aqui o padrão de jogar tudo na primeira categoria, depois eu corrigir lá na interface. Poderia também. Mas eu acho que talvez dê para fazer um script aqui, que eu possa, a hora que eu fizer a carga, ele já vincule com o ID do Mongo. Então, por exemplo, se eu usar uma estratégia parecida com esse aqui, ó, tá vendo? Se eu tiver um código, o código é original, então eu vier aqui na minha categoria, vamos pegar aqui, vamos ver se a gente, olhando a categoria, a gente tem aqui, ó. Se eu vier na minha categoria. Então, o código original da minha categoria é o 5, digamos. Né? Deixa eu tirar essa informação daqui. Aí. O código da minha categoria é 5. Eu já persisti ela no banco. Então, eu posso fazer um script para ir no banco, encontrar na minha categoria o ID do Mongo. Eu tenho o ID do Mongo. Pego esse ID do Mongo e atualizo aqui no produto, ó, então eu viria aqui, quer ver? Aí é que eu não tenho o referencial eu não tenho referencial no produto, né? É isso que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que aqui, ó, no produto JSON, conservar aqui, nesse lugar, o ID original, tá? Vou ter que buscar a referência, deixar o ID original da categoria, né? Depois, vir aqui, a hora que eu chegar no objeto produto, recuperar o ID, o código original da categoria, pegar isso aqui e daí referenciar do Mongo as categorias que eu gravei no Mongo para poder atualizar o meu produto, senão vai ficar bagunçada a minha base. Mas isso eu vou fazer na sequência, é um scriptzinho. O que vai dar mais trabalho para mim aqui é recuperar o código original da categoria. Mas eu depois vou localizar, atualizar aqui, e daí eu faço essa atualização na base daí, para ficar o definitivo, tá bom? Muito bem, pessoal, feito isso, a gente praticamente concluiu essa aula de hoje. Eu só quero mostrar para vocês agora o seguinte, se vocês olharem bem, eu posso até abandonar agora aqui a parte de banco de dados, a parte de models também está ok, mas para cada controller que eu tenho aqui, ou seja, para cada model que eu tenho aqui, eu preciso realizar um processo de CRUD. Logo, por exemplo, eu tenho essa controller, que é a controller que faz toda a manipulação de salvar, listar, buscar por código, atualizar do produto, né? E eu preciso agora gerar, então, todas essas controllers, preciso gerar todas as rotas para produto e, consequentemente, fazer aqui, ó, as alterações necessárias para que eu tenha, né? Para que eu tenha, então, o roteamento do produto, dos demais, aqui vou ter que fazer a inclusão para
poder referenciar esses caras aqui. E aí, eu já previamente já criei as demais controllers e os demais elementos aqui para poder disponibilizar aqui, a gente já rodar a aplicação só para subir e ver ele já com os recursos. Então, eu preciso ali, categoria controller, menos a produto controller, que presume-se está ok, porque a gente já corrigiu ela. Então, eu tenho aqui essas controllers, deixa eu abrir lá no Explorer, aí eu já vou trazendo aqui, ó. Aí está, as controllers. Então, eu tenho categoria, pedido, cliente e status, a gente já vai dar uma olhadinha nelas. Eu tenho nas rotas, eu tenho aqui categoria cliente, pedido, status, produto não preciso. Então, são 4. Trago para cá, aí está. Os elementos que eu preciso. Vamos dar uma olhadinha lá dentro agora. Então, se eu olhar aqui, ó, então, fechando, categoria controller. Categoria controller, importa a categoria model, faz todo o processo de CRUD, né? Todo o processo de CRUD aqui, tá? Prepara tudo e daí faz esse processo de cadastro, né? Faz esse processo de cadastro. Cliente controller. Cria a controller, faz todo o processo aqui, persistência. Pedido, a mesma coisa. Isso não quer dizer que ele já está funcionando, pessoal, até porque tem aquele caso que eu falei para vocês que eu vou ter que corrigir, né? Para a questão do produto, a categoria do produto e tudo mais. Mas, assim, ele já está praticamente aí agora, ó, o status ok. E nas rotas, categoria router, usa a categoria controller, ó, para buscar, cliente router, pedido router, e usa a controller de pedido, e status router usa a controladora o router de status. Agora, para finalizar, temos que alterar esse código aqui, o que vai de modificação no app, no principal. No app principal, a gente vai incluir aqui todas as rotas que a nossa aplicação atende. Então, não são apenas essas, são todas essas aqui. Então, a gente coloca aqui, ó, todas as rotas, categoria, cliente, pedido e status. E aqui embaixo, a gente dá qual rota que ela vai responder, né? Neste caso específico aqui, ó, serão todas estas, né? Por enquanto, index, user, categorias, clientes, pedidos, produtos e status, né? Então, feito isso, nós estamos, então, com a nossa aplicação praticamente concluída, tudo aquilo que eu gostaria de ver com vocês hoje, né? Então, só deixa eu rodar aqui para ver se pelo menos ela está rodando, porque é tanta alteração, né, que eu não sei dizer se ela roda. Vamos ver aqui se ela roda. Deixa eu ver aqui na pasta bin, abrir um terminal, e aí vamos lá, no daemon www. Então, mandei rodar, iniciando. Ah, eu tenho algum serviço rodando aí? Ah, pelo jeito sim. Deixa eu finalizar aqui. Aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa.
Olá, pessoal, me ouvem? Opa! Parece que deu uma pane geral aí em tudo, né? Acho que caiu tudo. Caiu para vocês também ou não? Só eu que subi? Opa, então eu tô de volta. Vamos lá. A minha ideia, acho que deu uma pirada aqui, ó. Ela não consegue nem dizer o que está no. Deixa eu finalizar aqui, abrir de volta. Vamos ver se eu consigo uma, uma execução mais limpa. Vamos voltar para servidor de APIs. Deixa eu rodar de volta aqui. Muito bem, estamos rodando. Aí está. Node www. Vamos ver se vai agora. Muito bem. Aí, pessoal. Servidor de API rodando na porta 3000 e conectado ao MongoDB. O que nos mostra que o nosso servidor ele já está preparado para as demais atividades que a gente vai fazer. Óbvio que talvez aqui ao executar, por exemplo, produtos, trouxe produtos para mim, né? Então, produtos já trouxe, o que mais? Vamos pegar aqui, tentar categorias. Categorias. Trouxe categorias, status. Vamos pegar aqui, status. Trouxe status, o que mais? Status, clientes. Vamos pegar os clientes. Clientes, aí está. E por último, pedidos. Aí está, que maravilha, né, cara? Nunca foi tão fácil fazer um servidor de APIs. Ah, concorda comigo? Desse jeito, tá tudo muito tranquilo, né? Pessoal, tem melhorias que podem ser feitas aqui, tem melhorias que podem ser feitas, mas este modelo que eu estou entregando para vocês, se ele não está aí 100%, ele está em 90% do que vocês precisam fazer para fazer um bom servidor de APIs e depois integrar isso com o projeto de vocês, com o front-end de vocês. Então, eu vou comitar agora essa versão lá no, no GitLab, né? E vou entregar para vocês que vocês possam utilizar como referência para trabalhar o projeto de vocês agora para a apresentação no dia 2. Lembrando que o mais importante, pessoal, de tudo aí, é vocês pensarem primeiro nos objetos, né? Que fazem a relação, que tem a relação com o negócio de vocês. Aqui eu estou usando como negócio, eu estou usando o iFood, né? Então, o que vocês precisam, antes de mais nada, no projeto de vocês, é fazer este modelo e estabelecer os tipos de relações que existem. Sabendo quais são os modelos e os tipos de relações, o correto é modelar, criar os modelos primeiro das extremidades, né? No caso, status, clientes e categoria. Depois você vai vinculando. Por exemplo, eu já posso criar aqui produto, porque eu posso referenciar a categoria. Por último, vocês viram que eu criei pedido, porque ele, de certa forma, referencia a todos. E aí, quando eu volto aqui para os modelos, vocês já sabem que eles acabam tendo que ficar disponíveis, né, todos os outros esquemas para ser utilizado no esquema principal, no nosso caso aqui, de pedido. Tá certo? E aí, claro, dá para fazer outras validações também. Eu mostrei alguns exemplos para vocês, mas vocês podem utilizar isso aqui como referência. Qualquer coisa, consultar a documentação lá do Mongoose para poder finalizar isso aqui. Tá bom? Deixe-me comitar as alterações que eu fiz no projeto hoje. Aqui estão. Vamos fazer aqui um commit. Hoje nós trabalhamos com Mongo relacionamentos em MongoDB. Então, essa foi a nossa aula de hoje, a relação em MongoDB. Todas as alterações eu já vou publicar lá no GitLab, deixa ele
popular, a gente já confere lá para poder ter certeza. GitLab, deixa eu ver. Aqui. Vamos ver. Controllers, Database, Models e Routers. Controllers, já está, né? Relacionamentos em MongoDB, ó. Todas as controllers que eu acabei de publicar. Database, todas as bases que eu utilizei para popular os meus dados. Models, todas as models que a gente criou hoje, os esquemas que a gente deixou expostos também. E aí, para finalizar, routers, vamos ver aqui, routers, todas as routers que eu estou utilizando agora no meu projeto. Fechou? O que mais? Acho que é isso, né? E uma alteração no app JS para ele fazer referências às routers que eu criei e redirecionar essas rotas para os devidos espaços. Pessoal, termino por aqui e pergunto para vocês alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta relacionada a este trabalho que a gente fez hoje sobre cadastros relacionais? Ou tudo bem, tranquilo para vocês? Foi possível ter uma ideia mais ou menos geral aí de todo esse processo de cadastro relacional usando o MongoDB? No próximo encontro a gente vai avançar, né? Legal. Na próxima implementação, na próxima aula, a gente vai avançar um pouco mais aí em todo esse processo de utilização desse modelo de base, né? Mas, por enquanto, eu acho que para vocês poderem avançar no projeto de vocês, ficou bem resolvido aí, acho que essa parte. Passamos aí 10 minutinhos das 8h30 que eu tinha imaginado, mas acho que foi uma aula tranquila, sem muita carga para vocês aprenderem. Vou interromper a gravação agora,